Selah! O diabo não existe, parte 2. Depois de ontem, a matéria extraordinária do History Channel, documentário que vocês podem assistir, a Bíblia Proibida de Satanás. Não é a Bíblia de Satanás, nem existe uma Bíblia proibida, nem a History Channel tem uma Bíblia. Tem um monte de evangélico que escreveu no comentário lá, mas olha o nome dessa Bíblia, proibida, por isso que é do mal. Não entendeu nada. É difícil, né? Aí como é que vai evoluir desse jeito? Mente pequenininha dentro da igreja, cabeça de feijão, aqui ó. Tem que evoluir. Vai perder para um gafanhoto não, né? Vamos crescer, vamos evoluir, vamos entender, gente boa. Ou vai passar 30 anos falando labacheia. Aí não dá. Olha só. Ontem foi espetacular, mas eu tive que editar por conta do copyright. Mas vocês podem assistir os meus comentários e o documentário na íntegra lá no canal da History Channel, aplaudindo e marcando. Aliás, eu não vi ninguém do X aplaudir e marcar a History Channel e parabenizar, agradecer, enviar lá um e-mail para eles, marcar eles no Instagram, no Facebook, no TikTok. Tem que fazer isso, gente. É que saiu de graça, né? Por isso que a gente não valoriza. Eu valorizo. Estou pedindo para vocês valorizarem. Hoje a gente vai falar de um padre que esteve na Globo. Ele já morreu. Ele foi um padre semi-ex. E ele falou uma grande verdade, é mais um, entre tantos padres e pastores que nós mostramos aqui, como o pastor Berloffa, como o pastor, lá que eu sempre mostro da Globo. Como é que é o nome do pastor da Globo que eu mostro sempre? Não é pastor da Globo, né? Que a Globo mostra ele. Como é que é, gente? Me ajuda aí, eu agora estou esquecendo o nome dele, que é tanto nome. Esses pastores que eu indico que falam verdades contra a discriminação, né? Seja racismo, seja intolerância religiosa, fantástico, e que revelam alguma coisa que eles estão entendendo, alguma coisa, né? Alguma coisa. Então vamos mostrar esse padre aqui falando e depois eu interrompo para falar. O diabo não existe. É aqui do advogado dele. Eu vou falar dele para não falar diabo, aqui não sou diabo. Mas fazendo esse papel... Advogado do diabo, eu fico muito tranquilo, porque os diabos não existem com daimon e em neutro, demonium, daimon, daimones em plural, que são deuses de segunda categoria. Os gregos e romanos eram politeístas. Jesus não foi tentado pelo diabo ou por Satã? Tem que parar aqui para chamar a tua atenção no seguinte. Esse padre que faleceu mostra duas coisas que o padre Quevedo nos revela com sua vida e com sua morte. A primeira é a gritante incoerência dentro da Igreja Católica. Como está no título aí, o Papa diz que existe, tem que reforçar, né? Que se existisse realmente não precisava ficar o Papa reafirmando, como falamos ontem. Então tem uma ala de padres exorcistas pagos pela Igreja Católica oficialmente, e do Papa e de cardeais, ela é menor, que diz que existe sim. E que o triunfo do diabo é que você acredite que ele não exista. Mas existe uma ala que é um pouco maior que 50% de padres, que inclusive compram Bíblia original comigo, que dizem claramente que não, que é uma grande farsa da própria igreja. Porém, por que eles continuam lá dentro se é incoerente? Porque se eles fossem boa consciência, ou os que estão sendo boa consciência, que estão me assistindo, freiras, monges, padres, que são boa consciência, quando percebem a incoerência, Romanos 14, Romear 14, Shaul, Paulo disse assim, tudo que não é segunda consciência é pecado, errado. Tua consciência não aprova, então você está em pecado. Feliz é o homem que sua consciência aprova. Se desaprova, é pecado. É amartia, você está em pecado. Isso é pecado, porque você não está em paz, você está sendo incoerente, está sendo conivente com incoerência. Como é 90% dos evangélicos, não concorda com isso, não concorda com aquilo da igreja, faz buffet gospel e fica com a parte que concorda, que gosta.
Por isso que você só vai em determinado culto, por isso que você só curte determinado pastor, por isso que você só gosta daquela faixa daquele CD, porque o resto não presta. Está entendendo? É ridículo. É absurdo. Então vamos entender o seguinte. Presta atenção. Se eu pudesse estar no quadro agora, né? Eu vou olhar para a minha plateia aqui. Minha plateia. Vou colocar vocês na tela e perguntar para vocês que a Dayana apareceu com muita dificuldade. Olhando para vocês. Vocês conseguem entender que para nós é incoerência uma ala dizer que existe e outra ala dizer que não existe dentro da mesma igreja? É incoerência. Mas, por que que isso existe assim? Por que que funciona assim? Por causa da tesoura de domínio. Para agradar gregos e troianos. A ala mais científica, mais evolutiva dentro da igreja vai ficar bem e vai dizer assim, esse padre me representa, esse eu não gosto. E vai continuar católico e vai continuar mantendo a igreja católica. E o outro, que é mais bitolado, místico, inculto, vai dizer assim, esse outro padre me representa e esse não me representa, esse é louco. Aí imagina, você é católico e você diz o quê? Esse padre que reveda é louco, ainda bem que morreu. Você é católico e você está dizendo, esse padre é louco. Quem aí dizia que o padre Quevedo era louco? Olha só como é que as coisas são, gente. Assim como vocês diziam que o Enéas era louco. Hein, gente? Está entendendo ou não? Continua assistindo. Ou seja lá, por quem for. Não teve essa tentação? O Naquela diabo época ofereceu a ele, olha, você vai ser o rei de tudo isso aqui, vai ser... E ele falou, sai daqui, diabo. na mente dos romanos e tal, Deus de segunda categoria, mau. E os endemoninhados eram só as doenças internas. E os porcos que ele tirou os espíritos? Os endemoninhados, Nininho, eram doenças mentais. Por quê? Esquizofrenia. Por exemplo, a Bíblia chama isso de, na época, lunático. Lunático é um tri-tetra-penta-hexapolar que muda a fragmentação do cérebro, fragmentação cerebral, personificando várias pessoas dentro dele mesmo. Veja, todos nós somos dicótomos. Não existe ninguém aqui que é uno. Você vai ter uma discussão sempre com pelo menos mais um dentro de você. É uma briga interna, é uma batalha. Paulo falou isso em Romanos 6. Então tem uma batalha entre o bem e o mal dentro de nós. A escolha, árvores, né? Ou na verdade, árvore, dois lados da árvore. Um caminho, dois lados do caminho. Tudo bem. Mas espera aí. Quando a pessoa passa a conversar com uma terceira pessoa dentro dela, está na hora de precisar de ajuda psicológica. E o hexa atrai uma galerinha aí que, ó, vou te falar, é tri-tetra-penta-hexa-septapolar. Isso se não tiver os 24 fragmentos. Sabe, lá pelo quarto, quinto fragmento, já tem nome essas personalidades. São bichos, são demônios cognitivos. Então, para você entender isso, coloque aí, doenças mentais, demônios, Áquil. Eu tenho um grau sobre isso. Então, o lunático era um jovem que ora se jogava no fogo, ora se jogava na água. Mas a igreja adulterou a Bíblia e colocou como se fosse uma coisa mística, um ser que possuía ele, jogava na água, ora no fogo. Aí Jesus chega e saia! Todo aquele ritual de exorcismo, ritual até no exorcismo. E aí ficou uma cultura mística, não é? Quando na verdade era só doença. Por exemplo, Maria Madalena tinha 7 demônios, não era demônios. 7 no original, que eu mostrei na Bíblia original Códex, é X, é incógnita, para muitos. É a mesma coisa que poli. 1, 2, 3, poli. 1 é mono, estéreo, tri, de tripé, por exemplo, de triplo, e depois já usa o termo, o prefixo poli do grego. Para muitos, o X é o 7 na linguagem hebraica ou semítica. Então, quando você falava 7, não era 7, era muitos. E o que são demônios ali? No original foi traduzido errado, doenças mentais. Eu falo isso na Bíblia original Códex. E o padre Quevedo está confirmando.
São doenças mentais. Então não existe daimon. Daimon existe, mas é outra coisa. São espíritos da parte do mal do Criador, da sexta dele, para acelerar o processo destrutivo de pessoas que querem fazer o mal. Pessoas que querem atalhos, que querem interferência, que querem riqueza, ou que querem destruir a vida do próximo. Entendeu? Então, presta bem atenção o tamanho da situação. Você tem que entender o que é diabo, ego, sexta, Deuteronômio 28, você tem que saber o que é dualidade, você tem que entender o que é dualismo, você tem que entender o que é daimon, e você tem que entender quando é doença mental mal traduzido na Bíblia. Na verdade, a Igreja Católica e o judaísmo fizeram uma lambança tão bem feita, que dá nisso aí. Eu estou ensinando a verdade aqui, vai ter um monte de gente que vai assistir esse vídeo, ao vivo e gravado, vai fazer o quê? Não vai entender nada, porque vai ficar lembrando, mas e aquela passagem? Mas e essa daqui? Mas o que eu vi? Mas o que eu senti? O que eu expulsei? Eu também. Vai ver minha biografia. Você quer um endemoniado aqui? Traga um monte de umbandista, quimbandista, frequentador de terreiro, que faz pacto com isso, com aquilo, que paga a oblação daqui e dali. Aqui que a gente vai fazer uma festa. Ou traz um monte de esquizofrênico aqui, também vai fazer uma festa. Pessoas fraquíssimas de cabeça, vai fazer uma festa. Vamos fazer um exorcismo todo. Entendeu? Então, olha que fantástico isso daí. Você tem que tomar muito cuidado com esse discernimento de cada vez. As duas coisas ao mesmo tempo. Não, vamos lá. Por esse daimon se atribuía tudo ao mal e confundiram com demônio, que não existe. E Cristo foi tentado por quem? Por ele mesmo, e se atribuía ao daimon, em outra língua, demônio. Mas não é real. Imaginem. Dá para gritar aí ou não? Todos escrevendo, é Revelare do Quevedo. Quem já assistiu o grau Os Mortos Estão Mortos? Que eu falo sobre os mortos. O espírito que desmaterializa, desencarna. O Quevedo está agora com todo o acesso a todos os arquivos do presente, passado e futuro, com uma consciência plena, sabendo tudo que aconteceu, inclusive o que está acontecendo agora aqui. E o Quevedo, de certa forma, nos ouve, nos entende, porque a gente vai chegar lá não tem tempo, nem espaço, nem matéria, isso é quântica. Isso não é espiritismo, isso é quântica. E ele está ouvindo lá, Revelare do Quevedo. Ei, além das doenças mentais, então o que acontece em Mateus 4, Lucas 4? É a tentação do mal dele mesmo, do ego, terceiro e poder. Tem que usar a própria Igreja Católica contra eles próprios. Peraí, tem que usar pastor contra eles próprios. Pastor Berloffa contra eles. Como é o nome do outro pastor mesmo? Vocês escreveram aí? Deixa eu procurar aqui. Teve gente que me ajudou a me lembrar. Eu falei muito dele, indiquei muito ele, tentamos falar com ele. Ele foi gentil. O pastor Henrique Vieira. Agora escuta bem, tá? Para nós é incoerência. Para eles é tesoura de domínio. Ter metade dos padres dizendo que existe e metade dizendo que não existe. Assim como metade de direita e metade de esquerda. Isso é tesoura de domínio. É lei básica da hegemonia. Mas peraí. Ao mesmo tempo que é uma tesoura de domínio, para nós é uma vitória. E para eles é uma armadilha. Porque é na tesoura de domínio que eles caem, nos dando autoridade para usar os próprios padres que falam a verdade contra eles próprios. Quem entendeu? Está vendo como tudo é dual, tudo é bifurcação? A mesma instrumentalização, o comportamento que domina pessoas é o mesmo que abre para nós que temos visão dizer: isso é incoerência. Vamos de novo? Vale o Revelare do Quevedo ou não? Ele mesmo se atribuía ao daimon, em outra língua, demônio. Os padres, a maior parte, são de uma ignorância tremenda. Que falem de doutrina sobrenatural inobservável. Isso é religião, isso é teologia. Falar de fatos não tem nada a ver com... Os padres, a maior parte são o quê?
de uma ignorância terrível. Como é bom, né? Ai, que coisa gostosa. Vai de novo. Ahora, igual que todos, doenças internas se atribuían a ese Deus. Os padres, a maior parte, son de uma ignorância tremenda. Que falen de doutrina sobrenatural inobservável. Isso é religião, isso é teologia. Falar de fatos... Que grandes revelares, né? Aí você vai dizer assim, peraí, para um bom entendedor, o que o padre Quevedo estava dizendo aqui então, na verdade? Que a Bíblia está toda adulterada. É isso que ele estava dizendo. Em outras palavras, é isso. Porque o Jô Soares dizia, mas e tal passagem? Não. E tal passagem? Não. Tá vendo? Não tem nada a ver com doutrina. Mas agora... É ciência, é para a psicologia. Desculpa interromper, mas então não houve, por exemplo, a queda do anjo de Lúcifer e dos seus seguidores que foram parar... Lúcifer. No dia da ressurreição de Cristo, se diz, eis o verdadeiro Lúcifer. Lúcifer, em latim, lucifero, que leva a luz. E então... o verdadeiro que leva a luz, Cristo ressuscitado, eis o verdadeiro Lúcifer. Mas ao longo dos séculos, como os teólogos... Muito engraçado, né? Nós rimos aqui, vocês aí. Vê, Lúcifer é o mesmo significado da palavra fósforo, que você tem aí na tua cozinha, viu? Fósforo, de fiat lux, de haja luz. A estrela matutina, aquilo que brilha, aquilo que leva a luz. Tem que estudar muito para entender, né? É só estudar na Universidade X, é gratuito, x.tv.br, clica em Universidade X. Se forma lá. Tua vida vai mudar, vai ser transformado. Dê uma chance a si mesma, mesmo, 30 dias de chance. Eu falo a alunos novos e pessoas novas todos os dias, até que entendam, até que creiam. Agora vê, que fantástico, né? Ele não entrou aqui em Néfilis, gigantes, muitas coisas ele não pode entrar, ou não foi perguntado, mas... a Vulgata da Latina, que decepção do católico, meio católico Jô Soares, ao saber que tanta coisa não é verdade. Vamos mais? Os teólogos, em vez de falar de doutrina sobrenatural inobservável, se metem a interpretar fatos e não sabem para a psicologia. Hoje que está uma coisa... Eu sou como os jogos todos já fugiram. Sem querer me comparar, evidentemente que não, mas eu não sei o que vocês acham da minha voz. Às vezes eu gosto, às vezes eu detesto me ouvir. Mas toda pessoa sábia tem voz feia. Você já viu? Você já viu que você está tentando entender o que o padre Quevedo fala? Ele não sai, é difícil entendê-lo. Lembra do Enéas? Era difícil entender o Enéas. Você não gostava dele só por causa do timbre, só por causa da voz. Parece que Deus fez isso dualmente mesmo, né? Ele vai lá e coloca muito entendimento, muita capacidade para uma pessoa, mas ele coloca alguma coisa para atrapalhar a passagem do entendimento, para não ficar tudo perfeito, para que você se esforce para chegar no entendimento. Você vê o padre Quevedo está falando riquezas, mas tem um monte de gente que vai dizer, essa voz, esse sotaque, não estou entendendo nada, não quero nem saber. Esse padre é louco. E quantos estão passando aí pela síndrome do padre Quevedo ou do Enéas, sendo chamados de loucos na família e por aí afora? Nós somos loucos ou não? Mas loucos que um dia nos darão razão. Que um dia nos darão razão. E descobrirão que os insensatos, porque insensato no original é tolo, são eles, foram eles. Né? Sim ou não? Meu Deus, gente. Eu estou encantado com essa oportunidade, agradecido a um aluno que me mandou esse vídeo. E o que eu posso dizer? Felicíssimo por ter esses fragmentos. Quando vocês verem um padre, um pastor, um rabino, uma freira, um monge falando a verdade, manda para nós, porque a gente vai confirmar aqui